Olá, hoje é dia 21 de agosto de 2021. Esta é uma aula de Sociologia 4, da terceira semana, que acontece entre os dias 18 e 24 de agosto. O tema de hoje é democracia. Esse tema é, ao mesmo tempo, profundo e complexo. É tão profundo e tão complexo que até hoje ninguém entendeu nada. Brincadeirinha. Bem, brincadeiras à parte, vamos a ela. Vamos começar com a etimologia, ou seja, a origem da palavra. O termo democracia tem origem na antiguidade, ou seja, na Grécia Antiga do século IV a.C. Ela é composta por duas partes: demos, que significa povo, e kratos, que significa poder ou forma de governo. Democracia significa, ou melhor, deveria significar governo do povo. Já na Grécia Antiga, berço da civilização ocidental, povo não eram todos os indivíduos gregos. Era considerado cidadão grego apenas o homem livre. E quem era o homem livre? Em primeiro lugar, era o homem, porque a mulher não era cidadã. O livro Inventando o Sexo, Corpo e Gênero dos Gregos, a Freud, do autor Thomas Laqueur, descreve o modelo grego do sexo único. Laqueur diz o seguinte: em um mundo público, predominantemente masculino, o modelo de sexo único apresentava o que já era muito evidente na cultura mais genérica. O homem é a medida de todas as coisas e a mulher não existe como uma categoria distinta em termos ontológicos. E o que é ontologia? Segundo o aristotelismo, a ontologia é a parte da filosofia que tem por objeto o estudo das propriedades mais gerais do ser, apartada da infinidade de determinações que, ao qualificá-lo particularmente, ocultam sua natureza plena e integral. O que é interessante perceber é que já em sua origem, a ideia de democracia, governo do povo, era excludente, porque mulheres, crianças, escravos e estrangeiros não eram cidadãos, portanto, não eram povo. Vocês se lembram da definição de poder do Dicionário de Política do Norberto Bobbio, que pedi para vocês lerem? Começa assim: em seu significado mais geral, a palavra poder designa a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos. Tanto pode ser referida a indivíduos e a grupos humanos, como a objetos ou a fenômenos naturais, como na expressão poder calorífico, poder de absorção. Se o entendermos em sentido especificamente social, ou seja, na sua relação com a vida do homem em sociedade, o poder torna-se mais preciso e seu espaço conceitual pode ir desde a capacidade geral de agir até a capacidade do homem em determinar o comportamento do homem. Poder do homem sobre o homem. O homem é não só o sujeito, mas também o objeto do poder social. Vocês conseguem perceber que até quando falamos de democracia, desde o início, ela vem carregada de uma estrutura hierárquica em que o homem está no centro? Então, professora, você é contra a democracia? Minha resposta é não. O que eu defendo é o seguinte: que o conceito de povo seja ampliado e que lutemos contra a distribuição desigual de poder. O que digo é que a democracia ainda é algo a ser alcançado. Como? Lutando pela ampliação dos direitos para todos. Para mim, a democracia é melhor do que a monarquia e a oligarquia.
Em sua obra Política, Aristóteles, filósofo grego da antiguidade, distingue os regimes políticos. Temos 3 regimes políticos: a monarquia, poder de um só, a oligarquia, poder de alguns poucos, e a democracia, poder de todos. Se você for fazer uma prova, eu te diria, para responder à pergunta: qual o regime político brasileiro atual? A sua resposta deve ser democracia. Mas, sinceramente, cá entre nós, você acredita que vivemos numa democracia? E quais são os tipos de democracia? Existem 3 principais tipos: direta, representativa e participativa. Na democracia direta, os cidadãos participam diretamente das decisões do Estado. Um exemplo disso é a participação em consultas populares, como é o caso dos referendos e dos plebiscitos. Tem a democracia representativa. A vontade do povo é expressa através dos seus representantes, que são eleitos por voto direto nas eleições. Democracia participativa também é chamada de democracia semidireta, porque tem características de democracia direta e indireta. Os representantes são eleitos pelo voto direto e os cidadãos também participam das decisões políticas por iniciativas de consultas populares. Em um regime democrático, as decisões e as responsabilidades administrativas do governo não são concentradas em uma só pessoa ou em um grupo. As responsabilidades são divididas entre o poder executivo, o legislativo e o judiciário, que são 3 poderes. Então agora nós vamos falar dos 3 poderes e suas funções. Cada categoria de poder político possui seu campo de atuação, a saber, o poder executivo. O poder executivo, como o próprio nome já pressupõe, é o poder destinado a executar, fiscalizar e gerir as leis de um país. No âmbito deste poder está a Presidência da República, ministérios, secretarias da Presidência, órgãos da administração pública e os conselhos de políticas públicas. Sendo assim, essa escala do poder decide e propõe planos de ação de administração e de fiscalização de diversos programas: social, educação, cultura, saúde e infraestrutura, a fim de garantir qualidade e a eficácia dos mesmos. É válido destacar que no município o poder executivo é representado pelo prefeito, enquanto a nível estatal é representado pelo governador. Poder legislativo. O poder legislativo é o poder que estabelece as leis de um país. Ele é composto pelo Congresso Nacional, ou seja, a Câmara de Deputados, o Senado, parlamentos, assembleias, cuja atribuição central é de propor leis destinadas a conduzir a vida do país e de seus cidadãos. O poder legislativo, além de desempenhar o papel de elaboração das leis que regerão a sociedade, também fiscaliza o poder executivo. Poder judiciário. O Poder Judiciário atua no campo do cumprimento das leis. É o poder responsável por julgar as causas conforme a Constituição do Estado. É composto por juízes, promotores de justiça, desembargadores, ministros, representado por tribunais, com destaque para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Essencialmente, o Poder Judiciário tem a função de aplicar a lei, julgar e interpretar os fatos e conflitos, cumprindo desta forma a Constituição. E qual a diferença entre democracia e ditadura? Democracia e ditadura são 2 tipos de regimes de governo. Esses regimes possuem características opostas. Na democracia, o poder de decisão é do povo e na ditadura, as decisões são impostas pelo governo autoritário.
Na democracia, o poder é do povo porque as decisões vêm dele, através de seus representantes democraticamente eleitos. A democracia foi definida pelo presidente americano Abraham Lincoln como o governo do povo, pelo povo e para o povo. Já na ditadura, ao contrário do que acontece na democracia, as decisões do governo são impostas e a vontade do povo não é levada em conta pelo governo. Se você for fazer uma prova, diga que está numa democracia, mas